Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E esse vai ser um vídeo bem artesanal, bem rapidinho mesmo, só para dar uma atualização para vocês sobre a situação que aconteceu na Ethereum algumas vezes nos últimos dias, tá? Duas vezes de forma mais drástica, para ser mais específico. E essa situação foi isso daqui, tá? Aconteceu basicamente uma dificuldade de finalização da rede, tá? Essa daqui é uma figura que mostra as épocas mais recentes da Ethereum, né, sendo que cada época na Ethereum é o conjunto de 32 slots, né, que são equivalentes aos blocos ali na Ethereum, e a gente teve durante algum tempo a falta de finalização para a rede da Ethereum. Né? O que significa a falta de finalização? Ela significa que você não tem aquelas transações e aquelas atividades que aconteceram na rede sendo ossificadas, digamos assim, né? Ou seja, escritas em pedra de modo que elas não possam ser regredidas. E quando você tem uma dificuldade na finalização desses blocos, dessas informações, você acaba ficando mais suscetível para uma coisa que a gente chama de reorg, que é uma reorganização de blocos. E caso uma reorganização de blocos acontecesse, que não foi o caso aqui, isso poderia afetar usuários, né? Então, transações que foram feitas poderiam ser desfeitas e várias coisas assim, né? A própria rede perderia confiança de certa forma. Então, reorganização de blocos é uma coisa péssima de se acontecer, seria um erro mais grave. E o que aconteceu aqui foi um erro que abriu uma janela de possibilidade para que, durante um certo período de tempo, em casos graves, acontecesse algum determinado reorg de blocos, tá? Por que que isso daqui aconteceu? Principalmente por conta de erros em algumas máquinas de validadores que usavam alguns dos clientes da Ethereum, tá? Dois clientes, sendo que o principal deles é esse daqui, né? O Prism, que hoje é utilizado por 37% dos validadores da Ethereum na camada de consenso. O que que é um client? O client é o software que o validador da rede, que cumpre a função que um minerador cumpre lá na rede do Bitcoin, por exemplo, utiliza para poder se ligar com a rede e para poder funcionar a sua operação. Né? Então, como aconteceu esse erro em alguns dos validadores que utilizavam esses clients, que aí foi realmente um erro na remontagem do estado da rede da Ethereum e, por consequência, eles não conseguiam votar para participar da votação do consenso da rede, acabou que faltou essa finalidade. Tá? Então, foi um erro não sistêmico da rede, mas em alguns validadores que utilizavam alguns desses clientes, tá? Principalmente o cliente da Prism, tá? Dito isso, quais que foram as consequências que a gente viu após esse erro ter acontecido, né? Primeiro, né, como consequências de curto prazo, a gente viu isso daqui acontecendo, né? Esse diagrama que eu estou mostrando para vocês, ele é uma representação de uma coisa que a gente chama de inactivity leak, e esse inactivity leak, ele é basicamente uma luz vermelha que acende na Ethereum, né, um mecanismo de defesa natural da Ethereum quando esse tipo de coisa acontece. Né? Porque para a gente atingir a finalidade dessas informações, que é aquilo que eu disse que é muito importante para evitar o reorg, a gente precisa de 2/3 dos validadores da rede. Tá? De maneira bem simplificada, obviamente, aqui, porque o mecanismo é mais complexo do que isso. Então, se a gente tem mais de 1/3 que não está sendo capaz de votar para a questão do consenso, né? Ou seja, mais de 1/3 dos validadores que acabou ficando desincronizado com relação à rede, esse mecanismo de defesa é ativado. E o que, que ele vai fazer? Ele vai pouco a pouco tirar Ethereums, né? É como se fosse uma penalização, um slashing, só que em uma escala menor, daqueles validadores que estavam, né, entre aspas, travando esse processo natural de finalização da rede. Né? Então, esse mecanismo de defesa foi acionado e esses validadores, pouco a pouco, começaram a perder certas quantidades de tokens ETH. Tá? No meio de tudo isso, o pessoal desenvolvedor dos clients também foi acionado e começou a trabalhar cada vez mais rápido para resolver esses bugs. Tá? Esses bugs foram resolvidos, porém, a gente viu no total 28 tokens ETH perdidos, tá? Essa daqui é uma das estimativas que eu acredito que seja bem confiável, tá? Por conta desse mecanismo de defesa que foi ativado. Agora, como consequência de longo prazo,
o que esse acontecimento ele traz para a gente com relação ao desenvolvimento da rede. Primeiro, esse processo de diversificação de clientes fica cada vez mais claro que ele é muito importante, porque quanto mais diversificados são os clientes que os validadores estão usando para interagirem com a rede, menor o impacto que pode ter caso um erro aconteça em um cliente específico. É um processo que já avançou bastante, tá, pessoal? Então, antes, esses clientes eram muito mais concentrados e é natural, então, que esse processo de diversificação de clientes continue acontecendo e é um processo de evolução que a gente espera, tá? E uma segunda coisa que é bem interessante e que pouca gente está comentando é sobre uma das partes do roadmap de desenvolvimento da Ethereum, tá? Eu trouxe essa imagem aqui, deixa eu dar um pouco de zoom. Essa daqui é a imagem que mostra o planejamento do merge da Ethereum, que ele passou em uma das etapas pela passagem de Proof of Work para Proof of Staking, teve também a questão de habilitar os withdrawals, né, os saques de Ethereum. Porém, uma das coisas que o pessoal, né, os desenvolvedores da Ethereum ainda querem fazer dentro desse processo de demerge está aqui, ó, né, que é esse chamado Single Slot Finality, SSF. Esse mecanismo aqui, essa atualização, ela basicamente vai querer tornar esse atingimento da finalidade mais fácil. E se atingir a finalidade for um mecanismo mais fácil, esse tipo de erro provavelmente vai ser evitado, né? Ou pelo menos uma abertura ao erro, de um erro mais grave, que felizmente não aconteceu na rede, né? Então, isso daqui é interessante a gente ficar atento, talvez a gente vá ouvir falar mais sobre esse Single Slot Finality, SSF, que seria uma finalidade que não dependeria, como hoje normalmente acontece, que é depender da passagem de duas épocas, mas seria uma finalidade acontecendo a cada slot. E agora, né, como eu disse para vocês, todo esse mecanismo já foi solucionado, né? Não o SSF, mas a questão dos clients em que esse erro aconteceu, né? Então, aqui, né, é aquela passagem aqui nos slots da Ethereum sendo votados pelos validadores, e lá naquela imagem que eu mostrei no início, a gente via aqui o no, né, escrito, aqui a gente consegue ver o yes, né, mostrando que isso aí foi um problema que já passou. E, por fim, né, eu queria encerrar aqui falando um pouco sobre tese da Ethereum, o que isso impacta para o futuro da Ethereum, como é o nosso investimento em Ethereum. E aí eu queria mostrar aqui um tweet, né, que o nosso analista aqui, o Igor Costa, fez lá no Twitter, inclusive sigam ele lá, e que traduz muito sobre esse nosso pensamento, né? Então ele fala que, olha, lembrem-se que tudo nesse mercado é novo. Mesmo a Ethereum está sujeita a passar por testes de estresse. Estamos falando de uma rede que mudou de algoritmo de consenso há menos de 7 meses, né? Ou seja, a passagem para o Proof of Stake, além de ter passado por um hard fork sensível recentemente, que foi o hard fork que habilitou os saques de Ethereum. E é basicamente a gente ter, então, essa visão de que, olha, a Ethereum naturalmente é uma rede mais complexa do que outras, principalmente mais complexa do que o Bitcoin, tem mais casos de uso e, naturalmente, também vai enfrentar mais desafios, né? Esse daqui foi um desafio, um teste de estresse que eu não considero grave, eu considero que foi um teste de estresse comum, apesar de, inegavelmente, ter acontecido esse estresse. Felizmente, não aconteceram coisas mais graves, mas é o tipo de risco em que a gente tem que estar ciente quando opera em plataformas como Ethereum ou quando investe nos tokens ETH, e é o tipo de teste que vai marcar esse desenvolvimento das próximas fases da Ethereum, né? E aí, acessem aqui embaixo o link do Minuto Cripto, que, para quem não sabe, é o nosso e-mail disparado diariamente com as notícias e análises do mercado, porque lá pelo Minuto Cripto, quando não der tempo da gente gravar um vídeo desses aqui rápido para vocês, é onde vocês vão receber em primeira mão esse tipo de notícia e de análise. E também comentem aqui embaixo se vocês querem uma live só sobre esse tema, né? A gente pode conversar com o pessoal do mercado, o próprio Igor pode participar aqui para a gente fazer uma live só comentando tudo sobre essa questão da Ethereum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. É uma edição mais simples mesmo, mas é para ele sair mais rápido com a notícia para vocês. Comentem aqui o que vocês acharam, deixem o like novamente e até mais, pessoal.